ficou faltando, na aula passada, tratar de um dos tópicos dentro da competência, mais precisamente no que concerne a modificação da competência. Nós falamos sobre a cláusula de eleição, nós falamos sobre a inércia da parte interessada em alegar a incompetência relativa, falamos a respeito da conexão e também da continência. Só que ficou faltando tratar o artigo 57 do CPC, explicar ele um pouquinho melhor. Quero recordar aos senhores, boa noite a todos, galera botando no chat ali, boa noite. Quero recordar aos senhores que a continência, ela consiste no fenômeno no qual há uma proximidade entre demandas, uma proximidade tão grande de modo que uma demanda contém a outra. Daí que se fala em continência. Nós temos a demanda continente, que é a demanda maior, temos a demanda contida, que é a demanda menor, demanda que está contida na demanda maior, e a relação que se estabelece entre elas é justamente esta relação de continência. Pois bem, no Código de 73, o código anterior, não havia nenhuma distinção prática em separar a conexão da continência, porque o resultado, a consequência em relação às duas era a mesma. E qual é a consequência própria da conexão que nós estudamos na aula anterior? A reunião no juízo prevento, que se encontra lá no artigo 59. Também para a continência, nós tínhamos essa previsão de reunião das demandas, né? Então, da segunda demanda em diante, no local no qual se deu a distribuição da primeira demanda, que é o chamado juízo prevento. Isso acontecia tanto na conexão quanto na continência. Daí que a doutrina falava, não faz sentido perder tempo explicando a continência. É um tipo especial de conexão, ponto final, mesma consequência. No Código de 2015, ela foi mantida, a continência, e agora faz até mais sentido diferenciar continência de conexão. Por que faz mais sentido? Porque nós podemos ter uma consequência distinta da continência em relação à conexão. Que consequência distinta seria essa? Eu devolvi o pano para minha filha, ela trouxe com todo o carinho do mundo, mas eu não limpei. Normal. Eu não limpei a contento aqui o derramamento de café que eu provoquei. Bom, então, no Código de 2015 faz mais sentido você diferenciar, porque nós podemos ter uma consequência distinta. Vejam que eu estou dizendo que nós poderemos vir a ter, o que não quer dizer que necessariamente nós teremos uma consequência distinta. Consequência distinta da reunião no juízo prevento. Então vamos ler o 57, vamos ver onde eu estou querendo chegar. Quando houver continência e a ação continente, falou em ação continente, é a ação maior. Pense, né, no sentido usual que se utiliza para o termo continente. O continente é uma porção de terra que abrange diversos países autônomos. Esses países autônomos são os contidos, e a porção de terra maior é o continente. A mesma coisa em relação à demanda. A demanda maior é a demanda continente. Quando houver continência e a ação continente, a maior, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Esta é uma consequência distinta. E aí ele continua, vírgula, caso contrário. O que é caso contrário? É quando tiver sido proposta em primeiro lugar a ação contida e posteriormente a ação continente. Nesse segundo cenário, primeiro a contida, depois a continente, as ações serão necessariamente reunidas. Então nós temos duas situações distintas, duas consequências distintas. Uma das consequências, eu vou começar pelo fim,
Uma das consequências é a reunião das demandas no juízo prevento, que é a mesma consequência da conexão. Isso se dá quando a ação contida, a ação menor, é proposta inicialmente e a ação continente, a ação maior, é proposta posteriormente. A consequência é, portanto, a junção. Na primeira parte, tem de tudo, tá? Tem conteúdo, tem espirro, tem cachorro latindo, tem café derramado, paga paga a aula, leva o professor passando vergonha também. Desculpa aí, galera. A segunda consequência, que é, portanto, a consequência distinta, é a extinção do processo. Vai colocar fim ao processo. Quando? Quando a demanda maior tiver sido proposta inicialmente e a demanda menor, a demanda contida, for proposta posteriormente. E aí qual é a lógica? Para que eu vou ficar com duas demandas se uma está dentro da outra? Esta segunda ação, ela já está integralmente prevista na primeira demanda. Então não faz sentido permanecer com esta segunda aqui, eu vou acabar com esta segunda. Agora, para que possamos identificar, e eu, salvo engano, comentei isso na aula passada, comentarei de novo, porque é muito importante. O próximo tópico e último tópico da disciplina é o poder de ação. Um dos itens dentro do poder de ação, do qual nós falaremos a seguir, são os elementos da demanda. E esses elementos da demanda têm a finalidade justamente de identificar uma demanda, para que você possa identificar se as demandas são idênticas, absolutamente a mesma demanda reproduzida posteriormente, ou se são demandas distintas, mas muito próximas, para que você possa identificar, portanto, a identidade ou a semelhança, ou até que não tem nada a ver uma demanda com a outra. Então, se não tem nada a ver uma demanda com a outra, que não é nem idêntica nem semelhante, as duas permanecem e terão julgamentos, cada uma ao seu teor, e pouco importa para o que estamos analisando aqui. Agora, sendo identificadas duas demandas distintas, duas manifestações da demanda que são semelhantes, então são duas demandas distintas, mas muito assemelhadas, nós poderemos falar de institutos processuais, como a prejudicialidade, que os senhores não viram ainda, é mais para frente que é para ver quando você tem que julgar uma primeiro para depois julgar outra, e basicamente a conexão. Porque lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, nós falamos que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então há uma semelhança, porque é o mesmo pedido, porque é a mesma causa de pedir. Já quando nós temos a reprodução de uma demanda, vejam o que se encontra no artigo 337, parágrafo 2º. Olha, a própria lei dá já aí meio que a resposta para vocês, tá? Olha aí, ó. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir ou as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido. Então, isso é o que se chama de tríplice identidade. Então, identidade entre elementos, né? Então, tem identidade para um lado, identidade do outro. Lá em cima é a identidade entre as demandas, embaixo é a identidade entre os elementos. Para que uma demanda seja idêntica à outra, a mesma demanda, tem que ser igual os mesmos elementos. Veja que o termo utilizado pela lei é as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não é uma outra e muito parecida. Ok, pois bem. A consequência, quando estamos diante da mesma demanda reproduzida posteriormente, é a extinção do processo. E aí, senhores, vejam, em questões de identidade, podemos pontuar aqui com os senhores a
coisa julgada, da qual nós falamos aqui na característica da imutabilidade da jurisdição. Vejam lá o artigo 502 do CPC, ou litispendência, que diferencia. Também, falamos na aula passada, também os parágrafos do 337, parágrafo 3º, parágrafo 4º, vão dar a entender o que é litispendência, o que é coisa julgada. Mas esses dois fenômenos giram em torno da identidade entre as demandas. Ao passo que demandas semelhantes, a semelhança entre as demandas, nós podemos falar em prejudicialidade, nós podemos falar em conexão, podemos falar em continência. Essas últimas duas é o que nos interessa aqui. Vejam, vou pegar o 55 para que os senhores vejam como é que são semelhantes e não idênticas. Olha o 55, sobre a conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e nada foi dito em relação às partes. Então as partes não são as mesmas. Para ser a mesma demanda tem que ter os mesmos 3 elementos. A parte está fora, já não é demanda idêntica. Pode ser no máximo demanda semelhante. Conexão, artigo 55. Vejam o artigo 56. A continência. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade de tudo? Não. Identidade quanto às partes, primeiro, de 3 elementos. Quanto à causa de pedir, segundo dos 3 elementos. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o pedido das demais. Então o pedido, percebam bem, ele é parcialmente idêntico, porque a da demanda contida são os mesmos pedidos em relação à demanda continente. Então, um exemplo clássico. Partes A e B. Causa de pedir um acidente qualquer. Pedidos. Na demanda 1 foi formulado o pedido de dano material. Na demanda 2 foi formulado o pedido de dano material mais dano moral. Então são as mesmas partes. O A foi a juízo em face do B, com base na mesma causa de pedir, mesmo acidente. Só que em uma demanda ele formulou pretensão quanto à reparação de dano material, e na outra demanda ele formulou reparação de dano material acrescida de restituição de dano de prejuízo no âmbito moral. São as mesmas demandas? Não, não são as mesmas demandas, mas elas são muito próximas. As partes são as mesmas, causa de pedir é a mesma, mas o pedido o pedido entre elas não são o mesmo, não é idêntico. Mas é tão próximo, que o pedido de uma delas, dano material, está até mesmo incluída no pedido da segunda. Dano material mais dano moral. O que fazer? E aí o 57 vai explicar para vocês. Se a demanda 1, então vamos lá, demanda 1, que tem partes A e B, que tem causa de pedir X, um acidente qualquer, e que tem pedido dano material. Se essa demanda ela é proposta em janeiro, e aí a demanda 2, partes A e B, causa de pedir X, acidente, pedido dano material mais dano moral. A demanda 1 é proposta em janeiro, a demanda 2 é proposta em junho. O que fazer? Reuni-las para julgamento conjunto. Porque se cair em juiz diferente, o dano material pode ser afirmado. Vejam, o dano moral não está na outra demanda. Então não tem risco de decisão contraditória quanto ao dano moral. Mas o dano material dá nas duas.
Você imagina que um juiz julga procedente, outro julga improcedente. Você imagina que um juiz diz que não teve acidente nenhum, outro diz que teve. Um diz que teve acidente, que tem tudo da responsabilidade civil, mas o dano é de R$1.000 e o outro diz que é R$100.000. Insegurança jurídica, qual que você vai cumprir? Então, para evitar esse problema, tudo isso, na verdade, gira em torno disso, de se evitar o risco de decisões contraditórias, reúne. Ok? Porque se você julgar só a demanda 1, proposta em janeiro, e extinguir a demanda 2, do ponto de vista prático, qual é o problema? O dano moral não vai ser julgado. Não pode. Não pode ter um pedido formulado sem julgamento. Inafastabilidade da tutela jurisdicional. Não é sem julgamento. Não pode ter um pedido formulado sem resposta, né? Sem tutela jurisdicional. Os senhores verão que tem um tipo de tutela jurisdicional, um tipo de sentença, que é a sentença que não julga o mérito, porque reconhece algum vício processual qualquer. Falamos bastante sobre isso nesse semestre, especialmente lá no princípio da primazia da resolução do mérito. Pois bem, está posto aí. Agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, a demanda 2 foi proposta em janeiro e a demanda 1 foi proposta em junho. De modo que, quando surge a demanda 2, em junho, quando se percebe a propositura da demanda 2, você olha para a demanda 1 e você vai ver que tem as mesmas partes. Você olha para a demanda 1 e você vai ver que tem a mesma causa de pedir. Você olha para a demanda 1 e você vai ver que o pedido, ao contrário, olha para a demanda 2, né? Me perdoe. Você está analisando a demanda 1, que você recebeu em junho, tá? Você está analisando a demanda 1. Aí você olha para a demanda 2, vai ver que tem as mesmas partes. Olha para a demanda 2, vai ver que tem as mesmas causas de pedir. Aí você olha para a demanda 2 e você vai ver que aquela demanda que está diante de si, você está analisando esse fenômeno aqui. E teve um outro fenômeno proposto anteriormente. Você vai ver que tudo que tem nesse segundo fenômeno já está no primeiro fenômeno. Porque o dano material que você formulou na demanda 1 proposta em junho, até mesmo o dano material já está incluído na demanda 2, que foi proposta em janeiro. Então, vejam, a demanda 1 ela está parcialmente inserida na demanda 2. Mesmas partes, mesmo causa de pedir e mesmo pedido. Se na demanda 2 não tivesse o pedido de dano moral, elas seriam idênticas. O que diferencia elas é justamente a existência do pedido de dano moral na demanda 2. De modo que, se a demanda 2, que é a demanda maior, foi proposta em janeiro, a demanda 1 não tem nada a acrescentar para o Poder Judiciário, ela só vai atrapalhar. Ela não traz nada de novo. Tudo que ela traz já está inserida na demanda 2. O que fazer? O que fazer é extinguir. Não é que há uma absoluta identidade, há uma parcial identidade. Só que a demanda 2, ela tem tudo que tem na demanda 1, ainda tem até mais coisa, tem um pedido de dano moral. Então a solução que a lei deu, isso é novo, e eu fiz questão de tratar no começo, investir 20 minutos com os senhores aqui, porque isso cai bastante em prova. Prova objetiva, na nossa prova, mesmo eu tratei de questões relacionadas a isso, então percebam bem, tá? Não há uma absoluta identidade, há no máximo uma parcial identidade. Então a solução não necessariamente é a extinção, nem necessariamente é a reunião. Uma hora pode ser uma coisa, uma outra hora pode ser uma segunda coisa. A resposta está no 57, é só pegar para ler com calma. Mas do ponto de vista prático, a pergunta que você vai se fazer é a seguinte: a segunda demanda não é demanda 1, demanda 2, do ponto de vista numeral, é do ponto de vista cronológico. A demanda proposta posteriormente, ela tem algo a atribuir? Se a gente matar ela, vai fazer falta alguma coisa? Vejam que no primeiro exemplo, quando a demanda 2 foi proposta depois, vai fazer falta, porque o dano moral não seria julgado. Na situação inversa, quando a demanda 1, a contida, foi proposta posteriormente, não faria falta nenhuma, porque tudo que ela trouxe já existia diante do Poder Judiciário para julgamento. Ok? Pegaram?